E aí pessoal, KND Soluções aqui para mais um vídeo aí para vocês. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí como é, iniciar aí nos investimentos de fundos imobiliários, como que seleciono. Foi um pedido aí do Cletilson aí para estar dando um norte, né, para se ele fosse começar. Então sem muita enrolação aí, ô Cletos. O que eu vou falar pra você que você pode, quando você for começar, ou qualquer pessoa aí que não tem base nenhuma aí, não sabe de nada mesmo na parte de investimento. Primeiramente, escolher uma corretora, tá? Aí vai da preferência de cada um. Sem taxa, que isso aqui é o mínimo que tem que ter hoje nos investimentos, sem taxa de corretagem. Um aplicativo fácil de usar aí no celular, ou até mesmo no computador. Site bom, né? Um banco e corretora que você sente confiança aí de estar deixando seu dinheiro investido. Então esse é o princípio aí para você estar estudando e assinar ou não uma casa de análise, aí vai de cada um também. Então assinar ou não a casa de análise, aí vai de cada um também ter disponibilidade de dinheiro para estar gastando com isso daqui. Livros para quem gosta de ler e acompanhar conteúdo, acompanhar vídeos de investimentos. Então, o básico seria isso daqui para você estar começando aí não só jogar seu dinheiro à toa aí. Depois, como eu faço a divisão aí, como eu fiz, né, na carteira da minha esposa. É uma base do que vocês podem estar colocando na de vocês e seguindo. Ou cada um que faz a sua, tem a sua metodologia, né? A minha na carteira dela foi essa inicial aí para estar começando. Então, primeiramente, você vai escolher dentre os setores aí que tem nos fundos imobiliários. Eu coloquei esses aqui porque são os principais que eu acompanho aí, mas tem mais. Deixa eu ver. Vou abrir aqui o investidor 10. Aqui fiz. Então, segmentos aqui, ó, os setores. Tem bastante, tá? Então, ó, agência bancária, educacional, Fiagro, fundo, infra, hospital, hotel, lajes, outros, residencial, shopping e títulos e valores imobiliários, que são os fundos de papel aí. Então tem bastante. Coloquei aqui os principais que eu acho que para uma carteira inicial você pode estar acompanhando mais fácil. Uma vez definido, você selecionou os setores aqui, você vai ser aqui no caso tem os setores total. Aqui você seleciona os setores que você se identifica mais e que você acha que vai dar ser melhor para você acompanhar. Aqui você pode diminuir colocando menos ou até colocando mais, aí vai de você, de cada um, né? Então aqui escolhendo logística, shopping, híbrido papel, títulos de valores imobiliários, aqui é só fundo de papel mesmo. Infra, que ele entra como papel, e agro, que entra como papel também. Então, se você for parar para pensar, a carteira está dividida 50% para papel, fundos de papel, e 50% para fundos shopping e, e logística, que seria 50% para fundo de tijolo. Lembrando que fundo de tijolo também entra laje e híbrido de tijolo. Aqui eu tenho todos os fundos, tá, da carteira tanto minha quanto da minha esposa, então estão aqui. Então eu fiz uma seleção aqui para estar explicando como você pode estar montando sua carteira aí de início, né? Então uma vez que eu escolhi aqui a parte de logística, então selecionei dois fundos para não ficar exposto em um fundo só, dois de shopping, dois de papel, dois de papel híbrido, um do agro e um do infra. Então a gente tem aí
10 fundos imobiliários, uma carteira diversificada. Então, se você selecionou aqui 25% para ter em galpão e logística aí, 12% para cada fundo, você tem 12% e meio aí para cada fundo de shopping, no caso são 2 também, são 25%. Fundo de papel era 20% que eu queria ter, então são 2 fundos de papel, 10 para cada um. Fundo de papel híbrido, 20% também, então selecionei 2 fundos, 10% para cada um. Fundo de infra, selecionei, era 5% da carteira, então selecionei um fundo só. E o fundo de agro também, 5% também, um fundo só. Então, como vocês podem ver, a carteira aqui foi dividida. Aqui são os fundos selecionados aí, não é indicação de investimento, mas eu tenho eles em carteira, então eu posso estar falando da carteira, né? Da minha carteira pessoal, não é indicação. Uma vez que você selecionou os setores que você quer, selecionou a quantidade de fundo por cada setor, dividiu a porcentagem em cada setor, dividiu a porcentagem em cada fundo, aí a gente vai para seleção dos fundos imobiliários. Então aqui, PVP máximo de 1, então acima de 1 eu tento não comprar fundo imobiliário quando está acima de 1, tá? É um critério meu aí. Oportunidade de PVP aí, abaixo de 1 a 0,90 aí já é uma oportunidade, então todo fundo que está nessa casa aqui de 0,90 de PVP vai estar sempre tendo aporte. Quer ver? Deixa eu ver se eu... Cadê? Deixa eu pegar a carteira aqui dela, que é mais fácil para vocês acompanhar. Então aqui, ó, falando na parte igual eu tava falando para vocês aqui da carteira dela. Então hoje a carteira dela tem 11 fundos, né, imobiliários. São 2 agros, 1 infraestrutura, 2 híbrido de tijolo, 2 de logística, 2 de shopping e 2 de papel. Então, como vocês podem ver aí, são, aliás, um híbrido de papel e um híbrido e um de papel puro aí. Então, como vocês podem ver, a carteira dela é divididinha aí, bem dividida na parte dos setores. Aí a gente vai para o PVP, né, que eu ia falar que era oportunidade. Então aqui no caso aqui, você já deixa selecionado o PVP, no meu caso, né? Então uma vez que o fundo está com o PVP acima de 1, que nem no caso do CDI aqui, provavelmente eu não aporto nele, porque já está no valor acima do valor patrimonial. Até 1 a gente aporta, tá? Para fundo de tijolo aí, de papel. Abaixo de 1 então já começa a ser oportunidade. É um dos indicadores, tá? Para tá dando um norte para vocês. Então, o PVP aqui, que nem no caso do Rura 11, 0,80 é 20% de desconto sobre o valor patrimonial dele. E por aí vai. Então, essa é a parte do PVP que vocês podem estar acompanhando. Dividendos, 5 anos aí consecutivos pagando dividendo. Se um fundo não paga dividendo para você, não tem por que você estar aportando nele. Porque o foco dos fundos imobiliários é renda, se ele parou de pagar dividendo ou não pagou em algum mês dentro dos 5 anos, você pode dispensar esse fundo porque ele vai te dar dor de cabeça aí. Então, como vocês podem ver, normal. O normal é o fundo pagar mensalmente, tá? Valor patrimonial do fundo acima de 500 milhões. Então, todos esses fundos aqui, ó, vou pegar no caso do HGBS aqui. Você pode descer, cadê aqui? Você pode descer, selecionar aqui HGBS. Você desce lá embaixo, você vai estar aqui, ó, valor patrimonial. Esse é o valor que vale o fundo com todos os seus imóveis, no caso, que ele tem dentro do seu patrimônio. Então, 2,79 bi aí de reais. Então, é um dos indicadores que eu uso. Então, acima de 500 milhões aí de valor patrimonial. Para fundo de tijolo, um dividendo yield aí de 8% no mínimo. Então, a gente pega aqui o dividendo dele. Cadê? Deixa eu ver aqui, acho que é aqui. Então, o dividendo desse mês aí foi 0,8. A gente vai aqui pro anual.
então está em 9%. Ano passado estava em 9,4%, 9,4%, então sempre acima dos 8% para estar sendo recebendo aporte. Para fundo de papel, acima de 10% aí, é o que a gente procura, tá bom? Então aqui vocês podem ver aqui o dividendo on cost, que é o dividendo em cima do valor patrimônio, do valor médio que eu tenho no fundo. Então hoje o dividendo do RUR aí no caso da carteira dela é 11%, então está acima dos 10%. XPML é um fundo de tijolo, 8% é o mínimo, está em 10%, então está acima do que a gente procura. Então esse é um dos critérios também que eu uso para selecionar os fundos imobiliários. E aqui o fundo de tijolo ter acima de 5% acima de 5 participações. Então, voltando aqui para a parte de tijolo, eu vou pegar aqui o XPML, HGBS, XPLG. Então a gente vai aqui, o que seria isso, KND? Isso aqui nada mais é do tanto de participações que ele tem, ou em imóveis total ou em porcentagem, né? Então, vocês podem ver aqui o HGBS, ele tem 15 imóveis em São Paulo, um imóvel em Tocantins, um no Rio de Janeiro. Então, vocês podem ver, ele tem bastante imóvel. Então, ou ele tem um imóvel 100% ou ele tem participação nesses imóveis. Então, é uma diversificação, tanto por estados, tem que ver, quanto por inquilino, quanto por imóvel. XPLG aqui é a mesma coisa, tá? Então você vai aqui, ó, você desce, olha lá, ó. Então ele tem 7 imóveis em São Paulo, participações, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul. Isso aqui é muito importante, tá? A diversificação tanto no estado. Imagina se um fundo imobiliário tivesse imóvel só no Rio Grande do Sul, aonde deu o BO lá da época da enchente lá. Você imagina o prejuízo que seria, de repente o fundo poderia estar ficando sem pagar dividendo. Então é sempre bom estar diversificando em outros estados também e em imóveis, que nem vocês podem ver aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, então são bastante imóvel aí na diversificação. E aqui no XPML também, ó, é bem maior, a concentração é um pouco em São Paulo, mas tem bastante estados aqui e bastante shopping. Então é isso daí que eu tenho para passar para vocês, o básico mesmo de como você começar a investir. Se você seguir isso daqui, eu tenho plena certeza aí que dentro de 4, 5 anos aí você vai estar com uma carteira de investimento legal e recebendo uma renda mensal, que nem é o caso hoje da carteira do Mozão aí, quando eu comecei lá atrás, que nem eu falei para vocês no início, era centavos que recebia mensal aqui de proventos. Vou até abrir aqui, ó. Cadê aqui? Então era um dividendo bem pequenininho. Hoje a carteira dela aí já conta com 396 de dividendo mensal. Então isso daqui é gratificante a gente ver essa escadinha aqui, ó, acontecendo, e a gente sempre aumentando os dividendos, que no final é a renda que a gente vai estar complementando aí nos gastos mensal. Então do mais é isso. Vou ficando por aqui. Foi um vídeo, acho que didático aí, legal para estar dando um norte pro pessoal aí que pediu como eu seleciono os fundos imobiliários. Isso aqui é um básico, tá? Isso aqui você aprende no YouTube fácil. Então fiz rapidinho só para vocês acompanhar e ter uma base aí de como dividir sua carteira. É bom também você sempre ter, se você coloca no Investidor 10, tem outro site aqui também, tem o Status Invest, para você estar lançando as suas ordens, e tem o Clube FI também. Então isso aqui nada mais é do que um lugar para você estar acompanhando os seus investimentos, ou você ter a própria planilha mesmo das ordens que você compra. Então aqui, ó, vocês podem ver, ó, FIIs e INSS. Essa aqui é minha carteira de FIIs geral. Então o nome já diz, né? FIIs e INSS, então é a nossa aposentadoria mesmo, só em FIIs. E devagarzinho a gente vai construindo aí.
Não vou me esticar muito, o vídeo já tá longo já. Então é isso aqui, Cletos aí, um vídeo simples e fácil aí para você tá tendo uma base para quando você for começar a investir. Pessoal aí do grupo de coffee aí que pediu, do grupo de Ribeirão lá que me mandou no privado, queriam ter uma base. Isso aqui, se vocês seguirem isso aqui, pode ter certeza que os investimentos de vocês têm dentro de um tempo aí você vai estar com uma carteirinha legal e vai estar com um complemento de renda bom aí para suas despesas mensal. Fechou? Valeu!